Aí galera, beleza? Boa tarde. Obrigado por você estar aqui nesse canal, estar aqui no YouTube compartilhando comigo algumas situações. Hoje eu vou tratar sobre o meu segundo livro, a segunda edição do livro sobre Alzheimer. Muita gente que me conhece, mas eu vou aí colocar também aquelas pessoas que não me conhecem. Meu nome é Maurício Bittencourt, eu sou professor de Educação Física, formado, sou mestre e atuo na área há muito tempo. E lá no ano de 2006, nós tivemos, a nossa família, né, nós tivemos o diagnóstico, né, que a nossa mãe estava com Alzheimer. Ela já vinha apresentando algumas situações, e aí a gente levou ao geriatra, fizemos uma série de exames com ela, e foi diagnosticada demência voltada para Alzheimer. Porque o Alzheimer faz parte de demências, mas nem toda demência é Alzheimer. Então, ela já apresentava alguns sintomas, né, de esquecimento, ela já guardava algumas coisas e não sabia onde estava, então isso é um indicativo, né, de que o cérebro está deixando de funcionar corretamente. Algumas situações em que o hipotálamo ele é agredido, ele é massacrado aí, né, pela beta-amiloide, ela pode aí começar a apresentar, né, dentro do cérebro do idoso, situações onde ele não consegue mais lembrar de certas coisas. Então, isso aconteceu com ela, né, nós recebemos isso aí, e eu começo com um livro justamente sobre, né, se é coisa de velho, porque eu me lembro que na época a gente questionava, né, é coisa de velho, cara. A mãe está esquecendo o nome de todo mundo. Aí, né, eu me lembro que lá atrás eu era moleque, ia na casa dos meus avós, né, quando a pessoa estava bem velhinha, velha. Velha naquela época, há 50 anos já era considerado velho, né? 60 então já era velhaço, né? As pessoas diziam, aí já tá velho, tá caquético, já esquece as coisas, tá começando a fazer tolice e tudo mais. Então, isso reverberava nas famílias e nós adotamos também esse jargão, né? Será que não é coisa de velho? Né? A mamãe está esquecendo das coisas e tudo mais, então nós, né, gravamos a situação, mas quando deu o diagnóstico, aquilo já era o indício, já era um indicativo de que alguma coisa não estava bem com ela. E aí o diagnóstico foi Alzheimer. E aí começa uma batalha muito grande quando você recebe o diagnóstico, né? Você vê uma mulher que, meu pai morreu, era muito novo, estava com 13 para fazer 14 anos de idade, e de repente você perde aí a tua referência, né? Meu pai morreu, eu era muito novo. E aí, em 2006, a minha mãe tem um diagnóstico de Alzheimer, você perde, né, a sua referência. E aí, quando você estuda mais um pouco da doença, pasmem, tem muita gente que pensa que o Alzheimer só é a perda da memória. Ah, eu pensava que só perdi a memória. Não, quem dera foi só isso. Quem dera perdesse só a lembrança, né, perdesse essa memória de agora, né, porque algumas coisas do passado ainda se lembra, ficou arraigado lá. Mas principalmente a memória do agora, né? O que eu fiz há 5, 10, 15, 20 minutos? Então, o idoso com Alzheimer não lembra. Então, já pensou você enxergar sua mãe e falar assim, ó, ela não vai mais lembrar das coisas boas que aconteceram conosco, né? E o principal, né, aquele carinho, aquele amor, aquela reciprocidade que acontecia entre a gente, haveria um estranhamento. E isso dói demais. Eu me lembro a primeira vez que a minha mãe entrou no meu quarto, eu me lembro que eu estava deitado, ela ainda estava com uma autonomia muito grande, mas um dia ela entrou no meu quarto, olhou assim para mim, sabe, quem é você? Isso impacta, né, na pessoa. Eu, como já estava estudando o que era essa doença, quais eram os impactos que aconteciam, eu, sabe, senti na hora, mas disse, mãe, deu uma deitadinha lá, até acompanhei ela até o quarto dela, deu uma deitadinha, né, quando se levantou, saiu lembrando de todo mundo. Levantou, oi, meu filho! Mas o impacto comigo foi muito grande. O impacto foi, assim, cruel. Né, observar aquela pessoa que meu filho, Maurício, meu filho, Maurício, meu filho, Maurício, agora não estava mais me reconhecendo. E também, além dela não reconhecer o outro, ela não se reconhece. E aí piora a situação, porque quando ela não se reconhece, o drama fica maior na cabeça dela. Eu não me reconheço como pessoa, eu sou o quê?
Eu me lembro que ela também chegou um dia comigo e disse: meu filho, não sei também se ela me reconheceu, mas ela disse: quem eu sou? Não sei, está tudo estranho, não estou entendendo nada. Então, olha a bagunça que essa doença atinge as pessoas, atinge os idosos, né? Sim, é muito triste. Você que lidou tanto tempo com a sua mãe, com seu pai, com seu avô, ele é uma pessoa extremamente dinâmica, uma pessoa que não se abatia com nada, uma pessoa que ia fazer as compras, te vestia, te ensinava, cozinhava, fazia um monte de coisa, uma pessoa extremamente autônoma e agora não consegue fazer muita coisa. É cruel. Mas a gente tem que passar, né? Passar não, a gente tem que pensar que nem tudo está perdido. A doença, ela vai degenerar o cérebro dela, certeza absoluta. Mas nós temos um tratamento para dar para ela. Qual é esse tratamento? Dignidade, compreensão, carinho, afeto, amor. Então, tudo isso faz com que a gente não sinta tanto esse impacto. Porque, veja bem,